Ó, e agora quem poderá nos defender? Ninguém. Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como estaria bem gostoso de se ver. Isso, Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como estaria bem gostoso de se ver. Fala galera, aqui é Rafael. Aqui é Thiago Poca. E este é o Cabaré Atômico. Depois de um certo tempo parados, né, um pouco longe das gravações, desses sets de filmagem, muitos compromissos, produtores, diretores assinando contratos, a gente estava um pouco offline do mundo, mas a gente não parou, caros cafetões. Estamos aí. Estamos aí. Abre parênteses aí, por favor. Se vocês estiverem ouvindo algum forrozão do Mastus com leite, por favor, você ignore também. A gente não deixa de ser Mastus com leite, mas ignore de qualquer jeito. Sei lá. Ignore de qualquer jeito. Estamos aqui para, infelizmente, a gente não vai falar de um assunto tão divertido assim, né? Nós vamos falar da morte de Roberto Gomes Bolanes, Thiago Poca. Pois é. Ele morreu foi em 28 de novembro desse ano, tem umas 3 semanas mais ou menos. A gente demorou um pouco para falar e tal. Devido a compromissos, contratos, né? Sim, todos esses anos offline que a gente tem, né? Essa vida atribulada. Nossa, muito. Mas a gente não poderia deixar o cabaré passar sem falar, sem homenagear esse grande ícone. De jeito nenhum. Esse grande ícone do humor mundial. Nós temos visto aí, andamos vendo outros vídeos, né, falando sobre eles, e a gente vê que os vídeos estão sempre muito tristes, muito melancólicos. E essa não é a proposta do cabaré de hoje. Porque eu acho, nós concordamos, na verdade, que o espírito do Roberto Bolanes não era um espírito de tristeza, era um espírito de alegria, ele passava felicidade e alegria para as pessoas. Até porque também ele estava muito idoso, estava com muitos problemas de saúde, então mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Então a gente prefere fazer um vídeo para celebrar a carreira dele. Exatamente, celebrar o legado de alegria, felicidade e risadas que ele deixou pra gente. E isso não vai ser bem transmitido se a gente fizer um programa melancólico e triste. A gente prefere achar que ele foi descansar. Exatamente. Preferente, yo el Chompiras. ¡Oh, Chompiras! ¿Qué pasó con la lima? Aquí está. Ándale, órale, apúrate. Sinceras. La lima que sirve para limar. O Roberto Bolanes nasceu em 21 de fevereiro de 29. Nossa, cara. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E ele nasceu, ele já viu a família dele, tinha a mãe dele era secretária e tal, o pai dele já era ator, meio que pintor, cartunista, ou seja, ele já cresceu já meio que inserido no meio artístico. Já tinha um pouco de talento nato ali nele. Exatamente. Ele começou entrando a fazer roteiros para cinema e produzir, escrever. E essa era a grande paixão dele, escrever. Ele criava personagens, criava histórias. E isso foi que ele se alavancou na carreira dele. E você sabia, Thiago Poca, que além de escritor, ator, comediante, dramaturgo, diretor, produtor, ele e cambista de ingressos no Itaquerão, ele era engenheiro elétrico. Que isso? Não sabia Ele se formou em engenharia elétrica, só que ele nunca exerceu. Então o povo continuará falando de Leonardo da Vinci. E dirão que eu fui tudo. Músico, poeta, físico, matemático, pintor, escritor e cambista de ingressos do circo romano. Isso é verdade. O senhor é um gênio. Isso sou. E além disso, inteligente, bonito, simpático, culto, refinado e modesto. Ou seja, o senhor não tem um só defeito. Um defeito, tive um. Era presunçoso, mas já o perdi e agora sou perfeito. E por isso que o produtor lá, o diretor de onde ele trabalhava, apelidou ele, meio que jocosamente até assim, de Shakespearito, que é o pequeno Shakespeare, né? Porque ele comparou com o grande mestre da dramaturgia a capacidade de criar história, de criar personagens. Né? Ele era muito fã também do Charlie Chaplin. Exatamente. Né? Foi a inspiração do Chapolin, você vê muita coisa de Charlie Chaplin. Exatamente. Ele ficou famoso por muitas coisas.
A primeira coisa que deixou ele muito famoso, o grande sucesso dele foi o Super Gênio da Mesa Quadrada, né? Que tinha ele, que já foi um dos primeiros personagens dele, que foi o Dr. Chapatin. Ele trouxe muito pro Chapolin. Isso, teve o professor Girafales, né? Era da Super Mesa Quadrada. O professor politicamente incorreto, né? Que fumava na sala de aula, né? Pegava mãe de aluno. Pegava mãe de aluno, olha só. Então, e tinha o Rodon Ramon também, que era um engenheiro bêbado lá, tinha a Maria Antonieta das Neves. Foi assim que começou o programa, e desse programa veio tanto sucesso, tantas coisas, que abriu para outras coisas, para outros programas dele, né? Ele tinha, além disso, as sketches dele, que eram aqueles episódios fechados, sabe? Não tinha personagem famoso, não tinha nada disso. Era só dois personagens fazendo alguma coisa, sabe? Uma sketch de 5 minutos ali, 10 minutos, que era sempre engraçado, era sempre divertido, sempre com cenas engraçadas. Era uma coisa bem simples, desde a sua gênese até o seu fim. Ele sempre fazia coisa bem simples. É pautado na simplicidade. Isso. Né? O grande sucesso mesmo dele também veio a partir do Chapolin Colorado, né? Que é o programa onde ele mostrou toda a sua genialidade e trouxe os atores talentosos mesmo para expor os talentos dos atores mesmo. Exatamente, porque o Chapolin, na minha opinião, eu prefiro o Chapolin do que o Chaves, mas o Chapolin é onde ele poderia, onde ele conseguia, na verdade, demonstrar todo o talento dele. A criatividade dele. dele. A criatividade. Porque o Chapolin, ele não tinha hora, não tinha época, era tudo, era em todo lugar, vários personagens, ele podia explorar o Chapolin, que era ele, né, os bordões, o fato dele ser tonto lá, né, desastrado, e os personagens, porque ele, uma hora ele dava pro Carlos Villagrán um personagem que era um idiota, ou então ele dava quase nada pro cara, sabe? Fazia um vilão, depois fazia um mocinho ali, o Sim, galã. todos os personagens que a gente adora, o Alma Negra, o Rasgabucho, o Quase Nada, o Chinesinho, são criações do Roberto Bolano, é claro. O Roberto Bolano morreu de parada cardíaca, né? Ele era meio que esperado, porque a gente via vendo as fotos dele, ele tá sempre um aparelho de... respirando com aparelhos, a Florinda Mesa estava sempre lá cuidando dele e tal. Ou seja, ele já não tinha muito como se aguentar, né? Foi até melhor ele ter descansado e tudo, mas isso não vai em nada tirar o legado que ele deixou pra gente. Não é eterno, cara. Ele criou personagens, ele criou centenas de milhares de personagens, né? E o Dom Ramon e o Carlos Villagrán fizeram grandes papéis, eles bem lapidaram, né, o que o Bolano fez, mas não tira o mérito dele ter construído aquilo. Não, né? tudo vem da mente dele, E se você for pensar no Chapolin, cara, ele é um herói super poderoso, cara. Ele é Poderosíssimo, overpower. O cara ele consegue ficar menor, pílulas na Nicoline, tem uma barreta biônica, ele tem um mega sensor de presença, que é a sintonia de vinil. Teleporte pro mundo todo, para partes do universo. Respira no espaço. Desafia a lei da física de vez em quando, se você for ver. Cara, ele fala todas as línguas do universo, ele tem dom de invocação, quando você chama ele brota. Cara, é de uma riqueza e simplicidade ao mesmo tempo, né, incrível, cara? O Chapolin. E depois do Chapolin, né, um ano depois, veio o Chaves, que foi o grandíssimo sucesso dele, né, cara? E lembrando que ele começou a gravar o Chaves, ele tinha 42 anos. 42 anos. Ele já tava meio que na idade já, sabe? De diminuir o ritmo, então só aumentando. E eu vi uma entrevista dele, ele falando, ó, se você ainda não sabe o que fazer, você acha velho para tomar certas decisões na sua vida, eu comecei o meu maior sucesso quando eu tinha 42 anos. Isso é um baita de uma lição de vida pra gente. Né? Cara, com certeza. Você não pode desistir. Você não pode desistir. O cara com 42 anos ele fez o maior sucesso da vida dele, ou seja, não desista, né? Agora falando de outra coisa que nesse todo esse hype da morte, todo mundo falou tão bem, todo mundo se lamentou, chorou tanto. Não sei se você viu, mas eu vi nas redes sociais muita gente falando mal dele, cara. Muita gente falando que ele não era tão gênio assim, ele não era tão bom, nunca gostei de Chaves na internet. Eu acho que as pessoas têm o direito de ter suas opiniões, porque eles podem não gostar. Você pode chegar e expor a sua opinião, agora você... Falar que não era isso, que o cara não era bom, que o programa não era bom, os caras trabalharam nos anos 70, com o orçamento do cara devia ser $10, cara, de orçamento. E fez sucesso no mundo inteiro, e detalhe, você tentar influenciar as pessoas que não era bom. Exatamente. Muita gente quer comparar com trapalhões. Não, eu acho que essa comparação não é justa. Não é justa. Não é justa para os trapalhões, inclusive.
Primeiro, os Trapalhões, o humor é completamente diferente. Totalmente diferente. Os Trapalhões, eles trabalham mais no deboche, na sacanagem. E inclusive com muita coisa que não seria aceitável hoje em dia. Não, Porque eles eram preconceituosos, tinha piada racista, tinha negócio de beber pra caraca. não que isso seja ruim. Trapalhões são muito bons, mas os padrões de hoje... Sim. E outra, que você vê o Trapalhões hoje, você não vai entender muita coisa, porque o contexto ficou pra trás. Exatamente, porque os Trapalhões, assim como os programas antigos, eles trabalhavam muito de coisas Que aconteceu na época. na época. Então se você pegar os Trapalhões hoje, pô, tu não vai achar Não vai tanta entender tanta graça. Entendeu? Eles trabalhavam com os cantores da época, trabalhavam com notícias da época, entendeu? O máximo que você pode dar piadas nos Trapalhões ali, eles vestidos de herói, fazendo piadas e tal, entendeu? O Chaves não, ele trabalhava dentro do foco dele ali. Eles faziam sátira de histórias lendárias, tipo Branco de Neve, Romeu e Julieta, depois já Amor de Rosa. entendeu? Exatamente. $85.000. Viva! E outras pessoas também que eu vi comparando com outro programa foi com o Monty Python. O Monty Python é um programa, é muito, chegava e botava aquele monóculo, né? Não, o Chaves e o Chapolin não eram tão bons assim quanto o Monty Python. Essa comparação, ela não é válida. Porque, o Monty Python é da Europa, o Chaves foi pra Europa, mas nem o humor da Europa, as pessoas, o povo europeu não é igual o povo latino. Ou seja, a piada aqui é boa, lá pode não ser tanto e vice-versa. Outra, o Monty Python era muito bom, mas é um humor um pouco inteligente, sabe? Você tinha que ter Não é pra qualquer um, Você vai sentar com a tua família pra ver Monty Python? Isso, não, teu filho não vai entender. Às vezes você não entende. Você tem não que ter entende. um feeling pra entender. E outra coisa é que o Monty Python não passava em TV aberta. Ninguém, se você for contar, tem 10 cabeças no Brasil que conhecem o Monty Python. O Chapolin e o Chaves já eram um humor mais popular, sabe? Eles eram tanto para criança quanto para adulto. E se você for ver as nuances, o Chaves, para você ver como o Bolões era genial mesmo, no Chaves ele fazia um humor mais infantil. Ah, piadinha, abre a porta aqui, senta na mão do seu Madruga, bordões, tapa na cara do seu Madruga, joga. Nunca tem beijo, não aparece beijo nos seus Girafales, não tem. É muito raro eles fazerem qualquer insinuação, alguma maldade. Já no Chapolin, como é um herói, já é uma história um pouco mais adulta, assim, ele se permitia avançar um pouco mais nessa censura. Mesmo assim, um pouquinho mais, até porque o Chapolin já pegava a mulher beijada. Ele já tinha uma certa maldade. Saía na porrada mesmo com os caras, com um bandido veloz com rasga bucha, ele tinha tiro, exatamente, pegavam ele, exatamente. Ou seja, era um humor, você conseguia ver as nuances de humor entre um e o outro, ou seja, o cara não era a mesma coisa, ele conseguia sopesar. Então, essas comparações não cabe, o cara realmente era genial, a gente não pode ficar comparando com outras coisas, e o Chapolin é sim uma unanimidade na América Latina, um continente ser unanimidade para mim é muita coisa. Não, ótimo. Ele pode não ser tão famoso na Europa, pode ser pouco famoso nos Estados Unidos, mas se um continente se lota 40 mil pessoas no estádio para poder se despedir dele, eu acho que isso para mim é uma coisa muito válida. Pô, cara, você fazer no corpo de bombeiros, onde está o corpo dele, você botar uma estátua de bronze do Chapolin e uma do Chaves, cara, não é pra qualquer um não, cara. Exatamente. E a gente também vai embora, a gente vai morrer com os bordões dentro da cabeça, com não contava com minha astúcia, com tinha que ser os bons, com tinha que ser o Chaves. E vai continuar passando graças ao nosso querido Silvio Santos, né? Vai continuar passando, a gente nunca vai esquecer de Chaves e Chapolin. Nossos filhos vão ver, porque, na minha opinião, as duas maiores virtudes do humor do Bolanhos é a simplicidade e a atemporalidade. É um humor simples, todo mundo entende, todo mundo ri,
E é atemporal. Você viu na década de 70, você estava rindo, você via na de 80, você viu de 90, você viu de 2000. Você conhece as falas, você sabe o que você vai falar e você dá risada. Porque a gente se sente confortável com isso. Daqui a 30 anos, provavelmente, nós vamos ver, nós vamos continuar rindo, talvez nossos filhos vejam. Então você vai sentar com seus filhos, cara, sua esposa, sua família, tu vai assistir Chaves sem preocupação nenhuma, tu vai achar engraçado, seu filho vai achar engraçado, sua esposa vai achar engraçado. Então é atemporal, vai ficar aí para a posteridade. Esse é o legado do Roberto Bolanes, tem que ser respeitado. Então a gente presta as nossas homenagens a Roberto Bolanes, que vai em paz e que vai ficar sempre no nosso coração e passar na TV, né? Na SBT, TV Silva. Então, galera, esse foi o espírito do nosso programa. A gente não vai cantar Boa Noite Vizinhança aqui. Tem que não é um tom A gente não está se despedindo do Roberto Bolanes. Ele vai estar aqui com a gente. Você vai estar sempre no nosso coração e vai estar sempre passando aí. A gente nunca vai esquecer dele. Então, galera, por favor, compartilhem o nosso canal. Deixe sua curtida. Se inscrevam no canal do Cabaré Pano. Acesse nossa página no Facebook e no Instagram. É isso aí. Então, vem pro Cabaré. E voltando então ao começo do programa, Thiago Poca, ele não morreu. Então, e agora, quem poderá nos defender? Eu! O honorável Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bolsos?